Pesquisas têm indicado cada vez mais a importância da qualidade do clima escolar. Ele é formado por um conjunto de percepções, de expectativas compartilhadas pelos integrantes da comunidade escolar. Por exemplo, os pais, os alunos, os professores, os funcionários, os gestores. E essas percepções, expectativas, elas são relacionadas às normas que existem nessa instituição, aos objetivos, ao que esperam de mim, às relações, à organização, à estrutura física, pedagógica, administrativa. Então, o conjunto dessas percepções é que caracteriza o clima. Só que cada escola possui o clima próprio, é como se fosse a personalidade daquela escola. E a qualidade do clima vai interferir também na qualidade de vida, do processo de ensino e aprendizagem na escola. O clima escolar é formado por várias dimensões. Uma das dimensões é o processo ensino-aprendizagem. As relações interpessoais e os conflitos na escola é uma segunda dimensão. As regras, as sanções, o sentimento de segurança, a relação que se tem com a família, com a comunidade, a qualidade da infraestrutura da escola, as situações de intimidação, a valorização desse professor, se ele se sente valorizado, desses funcionários, do gestor, e as formas de participação. Todas essas dimensões compõem o clima escolar. O clima escolar também é formado pelas relações e os estudos têm indicado que os alunos aprendem mais quando se sentem seguros, quando constroem relações de confiança, quando eles percebem que eles podem errar, que eles podem participar, quando as relações são respeitosas com seus professores. Em 2016, um pesquisador, o Quinn, apresenta uma revisão de 46 estudos nessa área. E ele mostra que as relações positivas com os professores estão associadas a melhores notas na escola e alunos que faltam menos, apresentam menor evasão e têm muito menor suspensão. A qualidade da relação dos professores com os alunos, ela também é o fator que mais impactou no estresse e na satisfação dos docentes relacionados ao trabalho que eles desenvolvem. E isso não é pouco. Isso mostra como vale a pena investirmos na qualidade das relações. Só que o clima escolar, ele também vai influenciar na socialização, ou seja, no desenvolvimento emocional e social dos alunos. Quando um clima ele é negativo, ele pode apresentar um fator de risco para a qualidade da vida escolar, contribuindo para o surgimento de problemas comportamentais, sentimento de mal-estar, aparecimento de conflitos e violência. O clima, ele diz respeito muito ao sentimento de bem-estar, de pertencimento à instituição. Vamos apresentar alguns dados que nos ajudam a ter dimensão do sofrimento vivenciado por alguns jovens. Segundo o SUS, os casos de suicídio subiram 12% em 5 anos no Brasil. E entre os adolescentes de 10 a 19 anos, o aumento foi de 18%. Esse aumento é alarmante. O suicídio representou 6% das mortes violentas no Brasil na faixa etária de 15 a 29 anos. Uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas em 2016, com mais de 100 mil crianças e jovens de 18 países, mostram que 20% das pessoas vítimas de agressões verbais ou agressões físicas constantemente apresentam pensamentos suicidas. Então, cuidar para que eles não estejam num ambiente em que haja agressões, em que haja maus tratos, é necessário se nós queremos desenvolver jovens que sejam saudáveis, cuidar da saúde mental desses meninos e meninas na escola. Os estudos têm demonstrado que muitas escolas ainda não atuam como um espaço de acolhimento, de clima escolar positivo. Num estudo coordenado pela Abramovay em 2016, com mais de 8 mil jovens de 7 capitais, 70% desses jovens consideram que já ocorreu violência nas escolas que eles frequentam. 27% desses jovens sofreram cyberbullying e mais de 20% foram ameaçados, furtados, roubados. E a questão é, o que é que eles fazem quando eles recebem, quando eles são agredidos? O que é que esses jovens fazem quando são agredidos? Apenas 40% desses jovens recorrem ao professor ou ao diretor.
30% conversam principalmente com seus amigos. Isso significa que mais da metade não recorre aos profissionais da escola para pedir ajuda. E a gente sabe que os alunos deveriam se sentir nos adultos pessoas confiáveis. Eles deveriam sentir nos procedimentos da escola resoluções justas, resoluções eficazes. A escola deveria ser um lugar de proteção e resolução de conflitos por meio de diálogo. Mas não é essa percepção que esses jovens têm. Mas o que se encontra como procedimento nas escolas diante dessas agressões? 39% dos gestores chamaram pais ou responsáveis e 26% deram advertências ou suspensões, numa direção contrária ao acolhimento e às estratégias anteriormente citadas. Olhando um pouco para o clima relacional da escola, um dos fatores que mais vão impactar os jovens na qualidade de um clima positivo é o sentimento de justiça. O sentimento de justiça para o adolescente ele tem grande importância na avaliação do clima escolar. E o sentimento, ao contrário, de injustiça, ele está muito relacionado a regras que são unilaterais, por exemplo, que dizem mais respeito aos adultos do que ao jovem, obedecer ao adulto, não falar de uma maneira desrespeitosa com o adulto, regras que não têm sentido para esse jovem, destituída de significado, permanecer muito tempo sentado, não pode fazer isso porque é a regra da escola, quando não tem uma explicação, um significado para esse jovem. Outra característica que gera o sentimento de injustiça é um excesso de regras. Broncas, por exemplo, generalizadas, punições, por exemplo, a maioria quando poucos tiveram mau comportamento, formas de aplicação de regra, de sanção de uma maneira inconsistente, em determinada situação são rígidos, outra situação não é mais, a percepção de haver preferência a alguns alunos e sentimento de desigualdade, punições que são arbitrárias, punições desproporcionais, formas de avaliação que eles acham injusta. Esse conjunto de características, ele gera um clima negativo e cada vez mais um desligamento da instituição. O clima escolar positivo na dimensão relacional, ele implica em poucas regras, regras muito claras, necessárias, em que se tem uma explicação que sustente. A participação dos estudantes e dos professores na discussão dos problemas, na elaboração e na transformação de regras que visam garantir uma convivência justa e respeitosa, regras que visam boa organização da instituição, dos trabalhos da escola e também condições de aprendizagem. Além da participação, ter uma boa comunicação, expectativas de comportamento compartilhadas, o que um espera do outro, vamos conversar sobre isso, sanções justas, razoáveis, consistentes, ou seja, um cuidado nas relações. Então, a cultura do diálogo, por meio de inúmeros procedimentos, como rodas de diálogo, como assembleias, como mediação de conflito, ele ajuda nessa participação estudantil, os grêmios, os coletivos e as escolas que apresentam um bom clima escolar, um clima positivo, em síntese, elas apresentam bons relacionamentos interpessoais, um ambiente de cuidado e confiança. Cuidado e confiança são dimensões muito importantes de estarem presentes, não só para os alunos, mas também nas relações entre os profissionais da instituição. Um ambiente de estímulo e apoio centrado no aluno. Um clima positivo implica na qualidade do processo ensino-aprendizagem, em ter altas expectativas sobre aquilo que espera de aprendizagem desses alunos. Espaços de participação, boa comunicação, proximidade de pais e comunidade, senso de justiça, e os indivíduos eles precisam ir cada vez mais se sentindo seguros, apoiados, engajados, pertencentes à escola, mas ao mesmo tempo respeitosamente desafiados. Atualmente há uma mudança de paradigma, não se centra no problema, não só na violência, mas se centra principalmente na saúde, os estudos têm mostrado a importância de nós promovermos o sentimento de bem-estar na escola. Mesmo que a escola tenha poucos problemas de convivência, se investe constantemente
na melhoria da qualidade das relações, na busca de um clima cada vez mais positivo que vai propiciar o bem-estar para todos naquela instituição.